Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Hoje vamos fazer mais um vídeo aqui, né? E hoje eu já quero deixar para os meus irmãos e minhas irmãs que esse vídeo vai ser um vídeo um pouquinho meio diferente, né? Porque o nosso Senhor Jesus, ele tem que pegar um pouquinho meio forte, né, a respeito das pessoas, por exemplo, ainda que estão precisando se converter, que estão precisando se render ao nosso Senhor Jesus, né? Porque o Satanás, ele está trabalhando. Ele está trabalhando 24 horas por dia, né? Para resgatar a alma, para levar para o abismo junto com ele, para levar para o inferno, né? E o trabalho do nosso Senhor Jesus não pode ser em vão. Nosso Senhor Jesus, ele veio aqui na terra inocente, sem pecado algum, sem ter que pagar nada, né? Mas ele veio aqui na terra, né, com um propósito muito grande, sabe? Propósito muito grande, que era salvar a humanidade, né? Mas há pouco tempo, depois que o nosso Senhor Jesus cumpriu com o papel dele, o dever dele, né, que o Pai colocou para ele fazer, nosso soberano Deus, o Criador de todas as coisas, que é o Pai de Cristo Jesus, né, ele já tinha cumprido, né, cumprido com o propósito que ele colocou para o Filho dele, que ele viesse ao mundo, né, e passasse tudo o que ele passou e vencesse o mundo para que toda a humanidade fosse salvo pelo o trabalho, o serviço que o nosso Senhor Jesus fez. Que o homem em si, ele não tinha condições de cumprir com a lei para poder entrar no reino de Deus. E Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Pai nosso que está no céu, ele veio e cumpriu. Ele veio e cumpriu, né, com o mundo, venceu o mundo, cumpriu com a lei, né, para que o homem não precisasse mais, o ser humano não precisasse mais, né, ter que cumprir, né, com a lei, ponto por ponto, letra por letra, né. O ser humano hoje, ele tem que somente entregar a vida 100% para o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu o mundo, que cumpriu com a lei por nós, e confiar nele, né? Porque o que o nosso Senhor Jesus, ele quer colocar para a humanidade, que já tem mais ou menos umas 10 horas mais ou menos que o Senhor tem colocado isso no meu coração, e eu tinha que falar. Eu tinha que vir falar, tinha que vir e passar o recado, né, para aquele que eu vi, né, se esforçar um pouquinho. Porque o nosso Senhor Jesus falou que se alguém sequer ouviu falar no nome dele, já não pode se chamar mais de inocente. E os únicos inocentes que eu reconheço que teve no mundo e tem é as crianças, né, e o nosso Senhor Jesus, que não tinha pecado algum, ele era inocente, e ele veio, morreu, derramou seu sangue, passou por as piores coisas que um homem pode passar, mas venceu para nós não precisar passar pelo que ele passou. E hoje o homem, ele tem condições de agradar a Deus. Hoje o homem tem condições de agradar a Deus, fazer as vontades de Deus com alegria e com amor, sem precisar sofrer. Porque o sofrimento, Jesus levou nos ombros dele. O pecado do homem, Jesus levou nos ombros dele.
né? Mas, porque Jesus levou o pecado do homem, o sofrimento do homem nos ombros dele, hoje muitos homens acham que podem fazer tudo. Podem pecar, podem se prostituir, podem roubar, podem matar, podem fazer tudo. Que Jesus já sofreu. Não. Jesus, o homem que está em Jesus é aquele que toma a cruz dele e carrega. Por exemplo, o que é tomar a cruz de Jesus e carregar? É o homem buscar entendimento na Escritura Sagrada, na Bíblia, né? E carregar a palavra do Senhor, evangelizar, pregar a palavra, ensinar, obedecer, né? Fazer o bem. Me aponte uma coisa de ruim, uma coisa de errada que Cristo Jesus fez na terra. E ele falou: quem quer vir após mim, toma a minha cruz e carregue. Né? Então, quem quer ganhar o mundo tem que perder o mundo. Né? Por exemplo, o Satanás, quando o nosso Senhor Jesus saiu da terra e subiu para o céu, né? O Satanás já entrou com providência, organizando as coisas para que o mundo fosse chamado a atenção pelas obras dele. E o pior, ele conseguiu. Certo? O pior, ele conseguiu. Eu quero falar um pouquinho a respeito daquelas pessoas, por exemplo, que usam tatuagem. Pessoa que usa tatuagem, né? Ela está violando o templo do Espírito Santo, que é o corpo dela. Tá certo? Que muitas pessoas não sabem o que fazem. Tá? E você é aquilo que o teu pensamento está ligado. Por exemplo, você está ligado numa imagem. Por exemplo, igreja que não expulsa demônio. Não ensina as pessoas a se livrar do espírito imundo. Igreja, por exemplo, que ensina uma pessoa a se prostrar diante de imagem. Gente, imagem é abominável por Deus. É abominável. Deus não gosta de imagem. Jamais Deus compartilhou, Deus concordou sequer com uma imaginha qualquer. Tá? Isso que eu estou passando para vocês podem botar no coração de vocês. Que é o próprio nosso Senhor Jesus que está usando a minha boca para falar para vocês. Porque está escrito na Bíblia, feiticeiro, né, macumbeiro, idólatra. Idólatra é aquelas pessoas que idolatram as coisas. Idolatra, por exemplo, tem um cantor famoso, a pessoa idolatra. Tem um time de futebol, a pessoa idolatra. Tem imagem, a pessoa idolatra. Tudo não pode, nada pode ser idolatrado. Né? E Deus não habita em templo construído pela mão do homem. E todas as imagens são feitas pela mão de um homem. Então, não pode. A pessoa tem que ler. Se a pessoa não tem, por exemplo, muito estudo hoje, tem a Bíblia narrada no próprio celular. Tá fácil da pessoa aprender. Tá? Hoje eu vejo, por exemplo, eu tenho a minha mãe, faz mais de 20 anos que a minha mãe é falecida. E ela talvez não teve o privilégio que eu tive, o que muitos estão tendo, de conhecer a verdade. E ela faleceu, ela confiava. Ela ia na igreja, por exemplo, nas igrejas que tinha imagem, ela gostava das imagens, sim. Né? Mas ela aprendeu aquilo ali. Ela aprendeu. Desde pequenininha ela aprendeu aquilo ali. Né? Então, Deus não tem como inocente as pessoas. Deus não tem. O único inocente é o nosso Senhor Jesus e as criancinhas. Não sabe o que faz. Agora, nós adultos, nós sabemos o que fazemos. Né? Então, o que eu quero dizer
para vocês que Jesus é o único santo que pode levar nós para o reino de Deus. E é o único que a luz é Ele. É onde nós temos que se pegar. Por quê? Porque quando nós se pega com Jesus, o mal não pode se pegar com nós. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus, né, Ele é o responsável por resgatar as nossas almas. Então só Ele vai poder levar nós para o reino de Deus. Não tem outro. Né? Então, gente, em nome de Jesus eu peço para vocês, se apegue ao nosso Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração, porque está escrito nas Sagradas Escrituras, que tudo que nós pedir em forma de oração, nós a recebemos. E eu vou pedir ao Papai do Céu, em forma de oração, para que Ele entre em providência, né? Transformando todas as imagens, por exemplo, as tatuagens, por exemplo, em combustível para queimar o Satanás. Cada pessoa que fica pensando em imagem, que ligar o seu pensamento em imagem, que ligar o seu pensamento em tatuagem, essas coisas, que se transforme em combustível para queimar os espíritos imundos que estão colocando isso no pensamento, no coração delas, para que elas se tornem escrava de imagem e de tatuagem. Por isso que eu quero pedir para o Senhor em forma de oração, porque está escrito na Sagrada Escritura. Tudo que nós pedimos em forma de oração, Deus tem um prazer em fazer. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome do nosso Senhor Jesus, Pai, transforme, meu Pai, essa feitiçaria, Pai, que é a imagem, que é a tatuagem, transforme, meu Deus, em combustível. Cada pessoa que tiver uma imagem, ou tiver tatuagem, que tiver com o pensamento ligado nessas coisas, meu Deus, cada vez que ela lembrar nessas coisas, é o fogo que acende para queimar os espíritos imundos que estão enganando essas almas para levar para o inferno. Eu peço ao Senhor, meu Deus, em nome de nosso Senhor Jesus, transforme tatuagem e imagem em combustível para queimar os espíritos imundos que estão roubando as almas do nosso Senhor Deus. Obrigado, meu Pai, em nome de Jesus, por esse momento espiritual com o Senhor.